Muito bom dia, igreja. Muito bom dia. Eu estou aqui novamente para nós conversarmos sobre o tema das células desta semana. Estamos meditando nos textos que foram a base da nossa meditação durante o jejum de 21 dias feito em setembro. E nesses textos nós caminhamos pelo Antigo Testamento extraindo dele o agir do Espírito Santo ou princípios que falam sobre o Espírito de Deus agindo, assim, que ensinam para a gente como o Espírito Santo age nas nossas vidas. Hoje, o tema do estudo da célula é Espírito de Graça e Misericórdia. Espírito de Graça e Misericórdia. Ele é baseado no texto de Juízes 3, onde a gente vê o Espírito Santo agindo. Em que contexto o Espírito Santo agiu? O texto de Juízes, o livro de Juízes, traz para a gente revela para a gente um ciclo de vida espiritual, de altos e baixos, né? Considerando o povo de Deus como uma unidade em todas as suas gerações. Então nós vemos a história do povo de Deus ali, abrangendo um período de muitos anos, de séculos, né? Em que o povo de Israel se afastava de Deus, caía em pecado, né? Se afastava de Deus, a ira de Deus se acendia, mas ele não destruía o povo. E o povo vivendo o processo de juízo da parte de Deus, onde Deus tira as suas mãos e deixa que o povo viva as consequências das suas próprias escolhas. Nisso o povo, debaixo desse tempo de dificuldades, de juízo e de destruição e de opressão inimiga, clama ao Senhor e a misericórdia de Deus se manifesta, a graça de Deus se manifesta sobre eles e eles são abençoados, né? Aí, para esse contexto, eu escolhi o episódio aqui de Otoniel, cujo texto revela exatamente como acontecia se a gente pegar esse processo que a gente vê desenvolvido nesse textozinho. A gente entende que todos os outros processos foram parecidos, foram iguais, né? Como o processo foi igual, né? Então vamos ler lá. Otoniel, livro de Juízes, capítulo 3, a partir do verso 7, diz assim: os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, pois se esqueceram do Senhor, o seu Deus, e prestaram culto aos Baalins e a Zerá. Acendeu-se a ira do Senhor de tal forma contra Israel que ele os entregou nas mãos de Cuxã-Risataim, rei da Mesopotâmia, por quem os israelitas foram subjugados durante 8 anos. Então veja, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, começando por se esquecer do Senhor, mas não apenas se esquecem do Senhor em suas vidas, em sua vida como povo, né? Mas se esquecer do Senhor significa, sobretudo nesse contexto, abraçar outros senhores. Então eles adulteram, eles idolatram, né? Passam a adorar outros deuses no lugar do Senhor, ou junto com a adoração ao Senhor também adoram a Baal e a Será. E aí diz a palavra que acendeu-se a ira do Senhor, juízo. Deus ficou irado e vai fazer alguma coisa em relação a isso. E o que Deus faz? Os entrega nas mãos de Cuxã-Risataim e da Mesopotâmia. Deus não foi lá e matou todo o povo de Israel. Ele os entregou. Bom, é isso que vocês querem viver? Vivam sob os cuidados desses novos deuses. Vamos ver o que eles fazem. E os entregou nas mãos de quem?
do rei da Mesopotâmia, Cushan-Risataim. Mas quando clamaram ao Senhor, versículo 9 diz, então o povo lá, vivendo essa opressão, reconhecendo o seu pecado, reconhecendo que se afastaram de Deus, e que eles fizeram? Quando clamaram ao Senhor, ele levantou um libertador, que é quem? Otoniel, filho de Kenaz, o irmão mais novo de Caleb, que os libertou. Caleb, lembra da época lá de Josué, que foi fiel a Deus quando foi um dos espias, foi para a terra, foi ele e Josué foram os que ficaram fiéis a Deus, né? Aí diz que Otoniel, filho de Kenaz, o irmão mais novo de Caleb, que os libertou. Aí fala no versículo 10, o Espírito do Senhor veio sobre ele, de modo que liderou Israel e foi à guerra. O Senhor entregou Cushan-Risataim, rei da Mesopotâmia, nas mãos de Otoniel, para que prevaleceu contra ele. E a terra teve paz durante 40 anos, até a morte de Otoniel, filho de Kenaz. Se a gente continuasse o texto, logo no 12 diz assim, mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e por isso o Senhor deu a Eglon, rei de Moabe, poder sobre Israel. Então, olha o ciclo acontecendo. Acho que a gente vê aqui, o povo se esquece de Deus, mas não apenas se esquece de Deus, como ignora o culto a Deus, como cria culto a outros deuses, começa a fazer culto a outros deuses. E aí Deus os entrega a vida que eles querem. Então, que é isso? Então tá bom. Tem gente furiosa com vocês. Tem gente querendo dominar sobre vocês. Então, eu tiro a mão. O texto de Isaías 59 vai falar assim, não são as mãos do Senhor, que os braços do Senhor, as mãos do Senhor, que estão encolhidas para que não possa abençoar. São os nossos pecados, são os vossos pecados que fazem separação entre vocês e o vosso Deus. Então, Deus não está encolhendo a mão para não abençoar, mas os nossos pecados nos afastam do Senhor. E foi exatamente o que aconteceu aqui. O povo se afastou de Deus. Deus falou assim, vocês querem isso? Então vamos lá, vivam aí segundo a misericórdia e a graça desses novos deuses aí. Deu ruim. Passaram perrengue, passaram dificuldade, passaram problemas, e no meio do caos eles clamam ao Senhor. E aí Deus opera com graça e misericórdia. O Espírito que desce sobre Otoniel, que enche Otoniel para fazer essa obra, para ser um libertador para o povo de Israel naquele momento, é um Espírito que vem trazendo graça e misericórdia. E aí você pergunta, mas pastor, graça e misericórdia não são a mesma coisa? Bom, são a mesma coisa e não são. São coisas distintas ao mesmo tempo que são conectadas. Eu coloquei aqui como sendo as duas faces de uma mesma moeda. Por quê? Porque o que o povo merecia por desobedecer a Deus e se afastar de Deus? Ser totalmente destruído. Então, Deus é misericordioso com o povo. Não dá ao povo o que o povo merece. Isso é misericórdia. Isso é misericórdia. É a pena para o miserável. É um coração córdia, né? Coração é um coração que se compadece de quem está na miséria. Então, Deus teve misericórdia do povo de Israel e não lançou sobre Israel o que Israel merecia. Israel não merecia só uma opressão do rei da Mesopotâmia. Merecia ser destruído, merecia ser dizimado. Ele merecia um castigo pior do que o que Deus só tirar sua mão de bênção. Então, Deus foi misericordioso, não deu para Israel aquilo, não liberou sobre Israel aquilo que Israel de fato merecia, o juízo que ele merecia. Mas, não só isso, quando Israel clama ao Senhor, o que Deus faz? Deus dá para Israel o que Israel não merecia, bondade. Às vezes a gente vê alguém que comete um crime hediondo, sabe? A gente pega
um estuprador de crianças. Normalmente a gente fica muito irado, muito revoltado quando tem aí um estuprador diante de nós. E em alguns lugares do mundo, esse estuprador receberia pena de morte. Por quê? Só ficar preso é pouco para isso. Então, é pouco para ele, né? Para um caso no consciente coletivo, né? Na mentalidade das pessoas, normalmente, é pouco só ficar preso. Mas, se de repente essa pessoa, a contragosto da opinião da maioria, fica apenas preso, mas se daqui a uns 10 anos essa pessoa é solta e passa a viver livremente no convívio com a sociedade como um todo, há pessoas que se desesperam, porque não, já foi dado para essa pessoa menos do que ele merecia. E agora a gente vai dar o que ele não merece de forma alguma, que é ficar livre? Entende? Eu tô partindo do pressuposto do nosso raciocínio comum como seres humanos, que faz distinção entre pecados e pecados, que acha que o pecado do outro é pior que o pecado da gente, que a gente não é tão sujo quanto o outro é sujo. Então, diante dessa situação, o que a gente vê aí? A misericórdia não aplicando ao pecador o que ele de fato merece, e a graça que dá ao pecador o que ele definitivamente não merece. Essa é a minha vida e a sua vida. Você pode se achar muito melhor do que qualquer estuprador, ou qualquer assassino, enfim. Você pode se achar muito melhor, mas essa é a nossa vida. Nós não recebemos de Deus aquilo que nós merecemos, porque, como pecadores, deveríamos ser totalmente condenados. O salário do pecado é a morte. A gente deveria ter uma condenação total para os nossos pecados e a maneira como nós nos afastamos do Senhor. No entanto, Ele deu o seu Filho para morrer em nosso lugar e pagar o preço do nosso pecado. A gente não merece isso. Ele foi misericordioso e gracioso para conosco. Nós não merecemos tamanho amor. Não merecemos tamanha graça. E aí, de repente, o povo merecia ser destruído, mas não foi. Quando o povo clama, Deus podia falar assim, se deem por satisfeito de eu não ter destruído vocês. Agora se virem aí para se livrar do Cuxã-Risataim, rei da Mesopotâmia. Deus fez isso? Não. Imagina se a gente humanizasse o céu, né? Se as pessoas no céu, se os seres no céu fossem semelhantes aos seres humanos. Quando Deus desse a ordem para os céus, para os anjos, olha, vão lá operar essa libertação para o povo de Israel. Quando o povo de Israel for lutar contra o exército da Mesopotâmia, vocês ajam e abençoem o meu povo. Aí vamos supor que Miguel recebe essa ordem lá, aí Miguel vai na presença do rei, Senhor, né? Senhor dos senhores, Deus Todo-Poderoso. Como que o Senhor vai abençoar aqueles sem vergonhas? Como que o Senhor vai fazer algum bem àquele povo? Não, deixa eles sofrerem, porque eles se meteram nessa lama. Deixa eles pagarem esse preço. Imagina se o céu raciocinasse como a gente. Graças a Deus. A misericórdia povoa não só o coração de Deus, mas o céu como um todo. Então, o que Deus faz? Derrama o seu Espírito sobre alguém a quem Ele vai usar milagrosamente para abençoar o seu povo com graça. Já tinha tido misericórdia em poupar o povo e agora tem graça em libertar o povo. Então, essa é uma experiência poderosa. A Bíblia diz, é sempre melhor prevenir do que remediar, não é verdade?
A Bíblia diz: dá um caminho para a gente guardar o nosso coração. E esse caminho é viver no Espírito. Quando o povo clamou, o que aconteceu? O Espírito Santo foi derramado sobre um homem e transformou esse homem num libertador. Então, da mesma forma, quando nós clamamos ao Senhor, o Espírito nos fortalece, o Espírito nos enche, o Espírito nos habilita a vivermos em vitória. Então o que a gente faz? Se antecipa. Não espera entrar no problema, não espera viver o ciclo do pecado que derruba a gente, para pedir a ação do Espírito de Deus em nos ajudar, nos fortalecer, nos purificar, nos levar a uma vida de vitória. Então o que a gente faz? A gente se antecipa e busca a Deus. Em Gálatas 5:16, inclusive, tem um erro nesse estudo de célula. Lá em cima no cabeçalho tá Filipenses 4, de 11 a 13, mas não nessa hora é Gálatas 5:16, não tem Filipenses nesse estudo. Gálatas 5:16. Gálatas 5:16 vai dizer o quê? Andai no Espírito e jamais satisfareis os desejos da carne. Andem no Espírito. Se encham do Espírito. Vivam mergulhados nesse lugar de graça no Senhor. Porque se vocês andarem no Espírito, vocês não vão se afastar dele. E não vão passar por esses perrengues de tribulação, de angústia, de opressão maligna. Então se antecipem e vivam no Espírito. Não esperem para lembrar que o Espírito Santo pode nos tirar das nossas enrascadas. Busquem ao Senhor antes de qualquer coisa. Se encham do Espírito Santo. Então Paulo está dizendo: andai no Espírito e jamais satisfareis os desejos da carne. Se o povo de Israel buscasse andar no Espírito, buscasse a Deus em primeiro lugar, o livro de Juízes seria escrito de uma forma bem diferente. A história do povo de Israel como um todo seria escrita de uma forma bem diferente. Meu querido, que Deus abençoe você. Que Deus te faça entender que há um espírito de graça e de misericórdia disponível para a sua vida. Não abuse da misericórdia de Deus. Viva na graça dele. Ele já operou sua graça sobre nós, dando Jesus para morrer em nosso lugar. Então, vivam no Senhor, se movam nele, na graça dele, na bênção dele, na presença dele, se fortaleçam nele. E essa graça vai sustentar vocês para que vençam o pecado e para que andem na presença do Senhor em todo o tempo. Amém? Fuja desse ciclo. Mas, independente desse ciclo, a graça e a misericórdia disponível para Deus, de Deus disponível para a sua vida. Amém? Hoje você só não foi destruído porque tem misericórdia sobre você. Hoje há um caminho para você andar na presença do Senhor porque foi derramada graça sobre a sua vida. Então, usufrua desse amor. Graça e misericórdia são as duas faces de uma mesma moeda, né? Os dois lados de um mesmo valor, de uma mesma realidade abençoada da parte de Deus sobre nós, né? Amor. Ele nos ama. Porque Ele nos ama, Ele tem misericórdia e tem graça para liberar sobre as nossas vidas. Deus abençoe você, que Deus abençoe nossas células, que seja uma semana de crescimento e maior conhecimento do Senhor. Deus abençoe, meu querido.